Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos falar um pouquinho sobre o poder transformador da educação. O que isso impactou na minha vida enquanto estudante, enquanto docente, enquanto gestora. Então, eu quero poder dividir com vocês um pouquinho dessa transformação. Aonde tudo começou. Esse é o caminho que me leva a uma cidadezinha do interior. Essa cidadezinha, com menos de 200 habitantes, foi aonde eu nasci há 39 anos atrás. Nessa cidadezinha não tinha nem luz. Então, o local onde eu nasci, há 39 anos, inexistia luz. Queria falar para vocês de um lugar onde não tinha luz a programar o robô mais inteligente do planeta. Então, foi assim que tudo começou. Começou com uma irmã mais velha, exatamente 9 meses mais 42 dias, filha de uma jovenzinha de 17 anos. Então, minha mãe tinha 17 anos e já tinha 2 meninas. Eu e minha irmã ficamos exatamente 1 mês e 12 dias com a mesma idade. Os meus pais se mudaram do vale, onde não tinha nem luz para eu e minha irmã estudarmos. Então, a educação sempre foi algo muito forte na nossa família. Quando a gente se mudou, moramos numa casa de chão batido. Então, ainda não existia lá, nesse local, onde a gente se mudou, aí a gente teve o primeiro contato com a luz elétrica. Esse é meu pai. Ontem ele faria aniversário. Há 9 anos atrás ele já fez a passagem dele. Isso representa, essa imagem representa exatamente a simplicidade. O respeito com os animais, o cuidado que a gente tinha com os animais. Essa é a única foto que eu tenho da minha infância, no colo dele. Se vocês já assistiram o Chaves, ele lembra muito o Seu Madruga nessa foto, né? Então, aqui, nós tínhamos uma estufa de fumo. Então, meus pais, minha mãe e meu pai plantavam fumo. Isso lá no interior do Rio Grande do Sul. Então, muito frio no inverno. Numa noite muito gelada, essa estufa, onde nós dormíamos com os nossos pais, do meu pai, a mãe, eu e minha irmã, pegou fogo com toda a produção de um ano inteiro. Esse dia foi um dos dias mais marcantes da minha infância. Nesse dia, eu lembro meu pai tentando consolar a minha mãe, dizendo a ela que era só a produção de um ano inteiro que eles haviam perdido. E o que era mais precioso, que era eu e minha irmã mais velha, ainda estávamos lá. Numa noite gelada, lá no Rio Grande do Sul hoje está muito gelado, né? Vai fazer 2 graus. Nessa noite, meu pai dizia, olhe para nossas 2 pequenas. Elas são as coisas mais valiosas que a gente tem. Muito embora eles não soubessem o que eles iam fazer naquele ano, do que iam se alimentar, naquele dia eles mudaram, enfim, da agricultura, né? Mudaram uma outra forma de plantio, aí não plantaram mais fumo. Essa é a escolinha onde eu estudei, aonde tudo começou. Então, aqui começou a minha história. Foi nessa escola, foi aqui que houve o início. Com 5 anos de idade, a minha irmã mais velha começou a ir ao colégio, e eu chorava que queria ir junto, com 5 aninhos. Aí o diretor, que morava pertinho, disse assim, manda ela junto, porque depois, se ela desistir, ela começa depois novamente. Enfim, eu nunca desisti, fui adotada pela turma, me formei aos 16 anos no ensino médio, então concluí muito cedo. Como era muito interior, eu precisei ir para a cidade para fazer graduação. Esse é um dos pedacinhos de lá que eu pescava com o meu avô. Quando eu trago isso, eu trago como recompensa. Todas as vezes
que nós íamos ao colégio, os nossos pais nos recompensavam. E eu lembro a minha mãe, que na época ela não tinha ainda concluído o ensino fundamental. E eu tinha muita facilidade com as exatas. Para mim era muito fácil com as exatas. E a minha mãe sempre pedia para mim ajudar a minha irmã mais velha. Então, muito embora eu não soubesse como fazer, eu aprendia para ajudar ela. E foi assim desde muito cedo. Essa é a pequena cidadezinha. Ela tem uma escola, tem uma igreja e lá tem a casa da minha mãe, que ela mora até hoje, ela mora lá. Então, meu pai faleceu há 9 anos atrás e ela se manteve morando aí. As séries iniciais e finais do fundamental eu fiz naquela escolinha. Depois não era mais possível, não tinha ensino médio lá. Aí todas as noites nós nos deslocávamos até a cidadezinha mais próxima, que é a cidade de Ipê, onde eu concluí meu ensino médio. Eu lembro que na época eles estavam construindo a rodovia e muitas vezes a gente chegava às 4 horas da manhã em casa. Porque a rodovia ficava trancada, tinha barro, o ônibus não passava. Então, todos os dias, nós fazíamos alguns quilômetros para poder fazer o ensino médio. Quando eu concluí meu ensino médio, eu precisei ir morar sozinha na cidade grande, né? Que não é tão grande assim. Sair de lá era um grande desafio. Porque na cidade grande, há 20 anos atrás, não é tão fácil quanto é hoje. Naquela época, estudar numa universidade particular, até não tinha escola, não tinha universidade pública. Quando eu fui para a cidade, eu precisava me manter, desde alimentação até estadia. Então, quando eu cheguei na cidade, eu trabalhei 5 anos com uma dentista e eu morava junto com ela. Porque eu não conseguia pagar a faculdade e, ao mesmo tempo, pagar um local para morar. Desde então eu comecei a trabalhar na faculdade para ter um desconto, trabalhava com programação. Fiquei durante 6 anos trabalhando, então, na área de programação. A minha profissão é professora, eu sou professora. Então, eu me formei em matemática, física e 2 disciplinas faltaram para concluir o curso de ciência da computação, porque meus pais queriam muito ir para a minha formatura. Se dependesse de mim, eu ia fazer algumas graduações. Desde os meus 18 anos, eu dou aula. Então, eu sou professora desde os meus 18 anos. Então, eu sou professora de matemática e de física. Então, na época, na graduação, eu lembro que quando eu já tinha 8 disciplinas, abriu uma vaga para trabalhar no Estado. E eu comecei trabalhando no Estado. E eu tive o privilégio de conhecer muitas pessoas boas ao longo do meu caminho. Eu brinco muitas vezes dizendo, às vezes eu me sinto um imã gigante de atrair coisas boas. Antes de concluir a minha graduação de matemática, eu fui convidada a lecionar em um dos maiores colégios particulares da cidade, o que foi uma honra poder trabalhar naquele colégio. Então, desde então, eu trabalho com colégios também. Quando eu concluí meu ensino superior, eu não entendia como as pessoas não gostavam de matemática. Para mim era tudo tão óbvio, tão fácil, como eles não se encantavam nas aulas de física. E aí eu fui estudar um pouquinho de psicopedagogia. Eu queria entender mais como as pessoas aprendem. Eu fiquei um tempo estudando sobre isso, foi muito interessante. Fiz o meu mestrado em educação, gente, herdei uma herpes zoster no mestrado, foi muito sofrido. Disse assim, meu Deus, eu deveria ter feito nas exatas. Fiz um doutorado em engenharia, então hoje eu trabalho nessa área, trabalho em engenharia de materiais, trabalho na área de gestão e voltado ao meu mestrado, eu busquei outras coisas. Eu ainda vou voltar para o interior. Eu ainda vou mudar muitas coisas, vou ajudar muitas pessoas as quais me ajudaram um dia. Há mais de 5 anos, eu consegui trabalhar, né, em projetos
em especial ao Include, a um projeto social que leva para muitas crianças tecnologia. E eu brinco dizendo, se eu que nasci num lugar que não tinha nem luz, imagina agora com tanto acesso, com tanta coisa legal. Por que eu quis dividir com vocês um pouquinho da minha trajetória? Porque a contextualização ela é muito importante para a gente trazer um conceito novo. E por que isso transforma as pessoas? Porque todas as pessoas passam por um caminho. Todas as pessoas constroem algo. E a gente precisa olhar para dentro da gente para poder ajudar outras pessoas. Então, a educação mudou não só a minha vida. E hoje, eu trabalho com educação. Levar a educação para que as pessoas alcancem o que eu traduzo como sucesso, que é serem felizes. Eu faço uma das coisas que eu mais gosto de fazer e, gente, alguém me paga por isso. Isso é demais. Então, trabalhar com educação requer isso, porque para mim sucesso significa fazer bem. Em qualquer área que a gente esteja, se a gente faz bem, se a gente compartilha, isso é sinônimo de sucesso. Aí é que está a transformação pela educação. Eu queria que vocês agora que estão aqui, e que tem muita gente lá no Sul me assistindo agora, eu gostaria que vocês, nesse exato momento, relembrassem a trajetória de vocês. O que é que trouxe vocês até aqui? Nesse evento incrível, com muita gente bacana. Por que é que cada um de vocês está aqui? Lá aquela linda família que é pequenina. O que vocês querem apresentar a ela? Trazer ela aqui? Qual o universo que vocês querem disponibilizar a elas? Da onde é que vocês vieram? Quais são as raízes? E esse é um olhar que às vezes a gente esquece da gente mesmo. E a gente olha para as histórias dos outros e acha elas super legais, mas a gente teria que se dar a oportunidade de contar a nossa história. Todo mundo tem um pouquinho de bom ou de muito bom para compartilhar com as outras pessoas. Imagine os lugares ao qual vocês já estiveram. Quem foi a primeira professora de vocês? Eu tenho a mesma letra da professora que me alfabetizou. Exatamente a letra dela. O meu A é exatamente igualzinho o A que ela desenhava no quadro. Tinha a melhor merenda do mundo naquele colégio. Era muito gostosa a comida que a cozinheira fazia. Era muito, muito, muito gostosa. A sala era tão limpa que no inverno a gente levava a nossa pantufa para as botinhas sujas de barro não sujarem a sala de aula. Nós éramos responsáveis pela limpeza da nossa sala. O que cada um de vocês lembra do primeiro aninho no colégio? E aí poderia ser de outra lembrança. Quando a gente traz a nossa consciência, a gente transforma. A gente transforma a nossa forma de enxergar o mundo. E talvez esse seja o maior legado da educação. É transformar a nossa visão. Vocês já pararam para pensar o que a gente vivenciou impacta diretamente na nossa forma de enxergar o mundo? E que a gente não enxerga mais do que tudo que a gente vivenciou. Que às vezes os nossos preconceitos são de acordo com as nossas experiências. Quer dizer, o que a gente viveu, o que isso impactou e o que isso muda a nossa forma de ver o mundo. Se a gente traz esses conceitos à consciência,
as coisas realmente mudam muito. Isso, para mim, é transformador. É essa educação. Não pode ser a formal, pode ser a não formal. Quer dizer assim, quando os meus colegas me perguntaram qual a diferença de tu trabalhar a fórmula de Bhaskara, fazer um robô que descreva um movimento parabólico, o que tu faz com os teus alunos? Eu trago a consciência. Eu faço eles olharem a história deles, a valorizarem as histórias. E que tudo, de alguma forma impacta na forma que a gente enxerga o mundo. E como a gente foi relembrar isso tudo, eu gostaria que cada um de vocês pensassem no amanhã. O que vocês querem deixar para a pequenina de vocês? O que a gente quer deixar? O que a gente quer deixar de marca e ser lembrada pelo que de bom ou de nem tão bom que a gente fez? Como as nossas escolhas impactam na vida de outras pessoas? Como as minhas escolhas impactaram na vida de todas as pessoas que conviveram comigo, que convivem, que criam expectativas, seja nos irmãos, seja nos sobrinhos, seja nos amigos, nos colegas de trabalho, nos meus próprios alunos, que são muitos alunos, já passaram por mim mais de 40 mil alunos, desde alunos das séries iniciais, alunos se formando em engenharia. Então, o que isso impacta na vida de outras pessoas? Todos os dias são dias bons, por mais difíceis que eles sejam. Afinal, nós estamos aqui simplesmente para evoluir. E tem algo que tem me chamado muita atenção. A evolução é individual. Mas nós só ascenderemos enquanto nação, enquanto Estado, nesse caso o Estado de Goiás, seja o Estado do Rio Grande do Sul, seja o nosso país, a gente só ascende no coletivo. Só é possível a gente ascender. Não adianta eu subir sozinha um degrau, subir o Monte Everest, chegar lá e estar sozinha. E eu não podia encerrar com menos, né? As competências técnicas são muito importantes. Eu consigo ajudar qualquer ser humano a montar um robô. Mas dividir com ele, que são as famosíssimas soft skills, as competências socioemocionais, ele saber dividir, a gente só aprende no coletivo. Eu fico muito feliz, depois de mais de 2 anos, a gente poder estar aqui. Eu poder estar dentro de um abraço de muitos colegas que há muito eu não via. E como eu comecei falando de uma pessoa que eu amo muito, que já está em outra dimensão, eu não poderia encerrar de uma forma diferente a minha palestra. Quer dizer, essa é uma das mulheres mais guerreiras que eu já conheci, não só porque ela é minha mãe. Quando meu pai fez a passagem, o dia mais emocionante da minha vida foi o dia da formatura dela. Ela capotou o carro 2 vezes. Ela fazia 160 quilômetros todos os dias. Ela fez a prova de inglês 6 vezes. E ela nunca desistiu. Ela nunca desistiu. Quando ela subiu no palco, com a toga, e se formou, foi o dia mais feliz da minha vida. Muito obrigada.